O Lully acaba de ser completamente humilhado por um estádio inteiro durante o jogo do Flamengo lá nos Estados Unidos. Um estádio completamente lotado de torcedores brasileiros e americanos fizeram questão de aproveitar a oportunidade de que o jogo estava sendo transmitido para o mundo inteiro e estenderam faixas e cartazes enormes chamando o petista de ladrão de aposentados. E para deixar a humilhação ainda melhor, saiba que Ratinho, apresentador do SBT, deixou muito claro que em seu programa o Lully não é mais bem-vindo. Para começar, se você acha que o escândalo dos aposentados parou por aí, saiba que eu preciso te mostrar uma reportagem da CNN com uma nova descoberta. Informação exclusiva do Pedro Duran sobre empresas que vendem listas com os dados pessoais dos aposentados e pensionistas da Previdência. Como essas empresas conseguem os dados para abordar os aposentados e pensionistas? Usando os contatos que eu tenho tido com aposentados e advogados, descobri um mercado clandestino que vende os dados sigilosos, protegidos, pessoais dos aposentados e pensionistas a preço de banana. E conversei com uma dessas empresas. O vendedor, imaginava que estava tratando com um advogado, mas na verdade quem estava do outro lado da conversa era eu, negociando a venda, a compra dos dados pessoais dos aposentados brasileiros. A lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e me passa uma tabela de valores. Quanto custa ter os dados dos aposentados brasileiros? Por R$150 você compra 500 nomes. Não são só nomes, são 500 linhas de uma tabela que tem 46 colunas, entre elas nome, endereço, CPF, telefone, e-mail, nome da mãe, data de início do benefício, valor da aposentadoria, entidade que descontou, qual era a parcela do desconto, número de empréstimos ativos, margem que ainda resta para realização de empréstimos, 46 dados de cada pessoa. Caramba. 1.000 nomes, R$250, 5.000 nomes, 350, 10.000 nomes, 450 e o estado completo por R$600. E eu pergunto... Estado completo, perdão. O estado... A lista de aposentados de um estado inteiro? De um estado inteiro. Olha a gravidade disso que o Pedro descobriu. De um estado inteiro. De um estado inteiro. E aí, eu pergunto, isso para descontos indevidos? E ele diz, para descontos indevidos e bancário, doutor. Que naturalidade. Vamos para a próxima tela? Continuando essa conversa. Ele diz, temos uma equipe responsável pela captação e depois apuramos os dados com o pessoal dentro da Previdência, em resposta ao meu questionamento de como eles conseguiam esses dados. Essa foi a explicação que o vendedor deu, que tem gente dentro da Previdência com quem eles negociam esses dados. E aí eu pergunto, o que você me recomenda comprar dessas listas de aposentados que tiveram descontos indevidos de associações? E ele diz, para começar eu indicaria o de 500 nomes. Assim o senhor trabalha nela, vê o resultado, depois leva mais. Se for disparo em massa, dá para levar mais. Ou seja, tem até algumas empresas que além das listas, elas vendem também o serviço de disparo em massa. Não bastasse essas mensagens de texto, esta pessoa ainda mandou uma mensagem de áudio, quando eu disse que estava inseguro em relação à origem dos dados. Vamos ouvir o que ele disse. Boa tarde, doutor. Não, fica tranquilo, eu entendo a sua preocupação. A gente está há quase 2 anos no mercado já, nunca tivemos problema, não tem como ter, porque nossos dados são todos legais e autorizados. E temos advogados fixos com a gente também. Eu sei que é complicado, porque hoje em dia na internet está complicado de golpe, ainda mais questão de advogado, questão da OAB, que é complicado mesmo, é uma coisa super séria. Mas aqui eu posso garantir que é totalmente seguro. Mas assim, na maneira de questão de aquisição, eu acho melhor adquirir o pacote menor. Daí o doutor trabalha nesse pacote uma semana. Daí se der boa, porque eu tenho certeza que vai dar, o senhor retorna e daí pega mais, uma demanda maior, entendeu? Que acho que é mais fácil, daí acostuma também, pega o jeito do negócio, fica bom. Duran, não, ele fala, é tudo dentro da lei. Não, eu sei que tá cheio de golpe na internet, né? Fiquei até confusa. Então agora eu entendi por que durante o jogo do Flamengo lá nos Estados Unidos, na Copa de Mundo de Clubes, o povo resolveu homenagear o petista da seguinte forma.
tiver a sensacional, a criatividade do brasileiro é simplesmente impecável. E aí, Lully, que tal você dar uma passadinha junto com a Esbanja, já que vocês tanto gostam de viajar com o dinheiro do povo brasileiro? Vão até os Estados Unidos, vão lá no meio do povão, na arquibancada, nada de camarote, hein? Acompanharam um dos brasileiros que estão indo muito bem, inclusive nesse campeonato de clubes. É uma baita oportunidade de você, Lully, mostrar a sua popularidade, mostrar como que o povo brasileiro te ama. E olha, pode ter até gente aqui no nosso país que gosta mesmo do petista. Não à toa, milhões de pessoas deram mais uma oportunidade para que esse sujeito fizesse o terceiro mandato como presidente da República. Mas se tem uma pessoa que provavelmente não quer mais o Lully em seu programa de televisão, é este homem. Vendo umas coisas, né? Estudantes, né? Que chamam universitários, que supostamente seriam inteligentes, eu vejo se metendo em coisa que não tem que se meter, por exemplo, na guerra entre Israel e Irã, na guerra de Gaza, não tem que se meter, estudante brasileiro não tem que se meter nisso, porque a guerra não é nossa. Começar aí. Aí vem o governo, que também devia ficar quieto, ficar na dele, ficar neutro. Nós não temos nada a ver com isso. Não, nós estamos se metendo, querendo se meter em guerra, querendo parar a guerra, que não é nossa. Vem cá, vocês do governo, aqui comigo agora. Presta atenção aqui desse ignorante que está falando, porque eu sou ignorante, eu sei disso, ignorante em muitos assuntos, mas nesse eu não sou. Vocês não conseguem acabar com a guerra de traficantes no Brasil. Vocês não conseguem acabar com os grandes problemas que o Brasil tem. O que vocês têm que estar se metendo? Gente do governo do Brasil, o que vocês têm que estar se metendo lá? Que não tem nada a ver com vocês. Primeiro cuida dos nossos problemas, que estão cheios de problemas. Por que a gente não se preocupa, por exemplo, com quem roubou o INSS? Por que a gente não prende eles? Por que a gente não toma o que eles pegaram? Não, a gente está preocupado, a gente vê o governo falar toda hora, a guerra. Cala a boca, cala a boca. Vocês são incompetentes para cuidar das nossas coisas, estão querendo cuidar da coisa dos outros? Tenha paciência, primeiro cuida do seu quintal, depois você vai se meter no quintal dos outros, tá bom? Tá dado o recado aí. Vamos lá, com tantas coisas acontecendo no nosso país, parece que o Lully não tem nada mais útil, produtivo para fazer. Não tem inflação para controlar, não tem desemprego para diminuir, não tem rombo nas contas públicas para poder combater, não tem inclusive rombo nas contas das empresas estatais para poder conter. Não, o que ele precisa é ficar fazendo declaraçãozinha dele nas redes totalmente desnecessárias para colocar o Brasil em risco. E ultimamente o Lully só tem feito duas coisas na vida dele: ou passar vexame do lado da Esbanja ou falar besteira por aí.